Na passada quinta-feira, no primeiro programa deste ciclo de 5 estudos bíblicos, nós falámos e dissemos que Deus desconhece um pecado que Ele não odeia. Hoje nós dizemos uma coisa diferente. Hoje nós dizemos que Deus desconhece um pecador que Ele não ama. Eu lembro as palavras que todos nós conhecemos bem. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Deus diz que amou o mundo, ou quando o Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, no texto não temos ideia alguma de que este mundo seja apenas um mundo restrito a um determinado número de eleitos ou para um determinado grupo de pessoas. A palavra mundo significa isso mesmo, significa todos. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou todos. E esta é a perspectiva do olhar de Deus sobre a sua criação. Muitas vezes nós encontramos uma discussão muito interessante sobre se uns são filhos e outros são criaturas de Deus. É uma discussão interessante, mas é uma discussão que parte, obviamente, de um olhar que é dirigido de baixo para cima. De facto, se pensarmos na nossa relação com Deus, é absolutamente determinante a experiência da fé, a experiência de acreditar e de aceitar aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por cada um de nós. Há aqueles que aceitam e há aqueles que não aceitam. E aqueles que se aceitam, claramente, eles se designam como filhos de Deus. Mas, quando eu profiro estas palavras, Deus desconhece um pecador que Ele não ama, eu estou a pensar claramente numa perspectiva de um olhar que é dirigido de cima para baixo. E nesse olhar nós podemos perceber uma coisa que é absolutamente incontestável. É que Deus olha para todos nós como seus filhos. Deus olha para todos nós, independentemente da nossa condição social, da nossa etnia, o que quer que seja. Deus olha para nós como sua criação, como seus filhos, a quem Ele ama profundamente. Eu lembro um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, aquilo que este texto nos diz muito claramente é, em primeiro lugar, que o amor de Deus precede qualquer resposta da nossa parte. O amor de Deus é alguma coisa que está permanentemente em ação. John Wesley falava da graça preveniente, de uma graça que é, obviamente, a manifestação do amor, do seu favor, do seu cuidado sobre cada um de nós. Wesley falava de que ainda antes que nós soubéssemos proferir o seu nome, ainda que nós pudéssemos perceber verdadeiramente aquilo que Ele fez por cada um de nós em Cristo naquela cruz, ainda que nós pudéssemos responder ao que quer que seja, já Ele está trabalhando, já Ele está manifestando o seu amor por cada um de nós, ainda sendo nós pecadores. E verdadeiramente a nossa resposta e a resposta da fé, ela é sempre o resultado da experiência do encontro com este amor. Ou seja, nós não amamos Deus para que Deus nos ame. Deus ama-nos incondicionalmente. Gosto muitas vezes de dizer que Deus é verdadeiramente apaixonado pela sua criação. E por isso olha para cada um de nós com amor. Olha para cada um de nós como homens e mulheres a quem Ele quer chamar a si, homens e mulheres em quem Ele quer ver o reconhecimento dele próprio como Pai, Criador e Sustentador. Deus ama-nos e esse amor nos transforma. Nos transforma na forma como nós, no encontro com o ressuscitado, percebemos que Cristo morreu por nós.
Ora, verdadeiramente, eu gosto de dizer que Deus desconhece um pecador que Ele não ame, e por isso significaria dizer também que Ele não conhece um pecado ou não conhece o que quer que seja que o possa impedir de amar. Quando nós pensamos no amor de Deus pelo pecador, nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo. E nós lembramos a história de Jesus Cristo e nós estudamos a história do seu ministério entre nós e da forma como ele viveu e se relacionou com todos aqueles que com ele conviveram. E nós não podemos ignorar, e nós sabemos-lo pela fé, de que quando pensamos em Jesus Cristo, nós pensamos na imagem perfeita de Deus. E então, quando eu penso em Jesus Cristo, eu penso na forma como Ele foi capaz de amar e de suportar aquilo que, porventura, nenhum de nós seria capaz de suportar. Eu lembro dos discípulos, eu lembro-me de Pedro, eu lembro-me de Tomé, eu lembro-me de homens e de mulheres que vêm ao encontro de Jesus, ou que Jesus chama, e que em diversas circunstâncias, se opõem literalmente a Ele. E se sentem incapazes de lhe indicar o próprio caminho. E ainda assim, Jesus os ama. Jesus verdadeiramente está disponível para eles. Lembro particularmente de Pedro. Pedro é, obviamente, entre os discípulos, aquele que é mais visível. A forma como ele o negou 3 vezes. E como Jesus relativizou essa circunstância para, pela ressurreição, lhe dar a oportunidade da salvação. Eu lembro Judas, aquele que traiu Jesus e que, num ato de arrependimento, de profunda angústia, se enforca. Eu lembro as palavras do pastor Adam Hamilton, onde ele sugere esta pergunta: imaginem se ele tivesse aguardado 2 ou 3 dias. Imaginem se ele tivesse esperado mais 2 ou 3 dias. Talvez ele então tivesse experimentado o amor, a capacidade de perdoar do nosso Deus. De um Deus que em Jesus Cristo nós lembramos, proferindo estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus dirigia-se àqueles que verdadeiramente o estavam a matar. Então, não há pecador que Deus não ame. Não importa se é o pecador mais aperfeiçoado e mais consagrado, Deus olha para todos nós com amor. E no seu amor, Ele se torna disponível para que nós possamos também descobrir o seu amor e nascer de novo.